Irmãos, quantos aventureiros nós temos aqui esta noite? Existem algumas pessoas que gostam de viver e sentir algumas adrenalinas, viver algo mais intenso em suas vidas. Uma das modalidades que os aventureiros gostam de fazer é acampar. E talvez no nosso contexto, nós, ao falarmos de acampamento, ao pensar em momentos como esse, parece que não é algo tão radical assim, não é uma aventura tão intensa, porque nós logo imaginamos adolescentes se reunindo nos alojamentos para buscar ao Senhor, para estar juntos de uma forma confortável e tranquila. Mas existem algumas pessoas que não fazem dessa forma. Não procuram lugares seguros, alojamentos completos, lugares então confortáveis. Existem aqueles que são mais aventureiros e gostam então de pegar as suas barracas e ir para lugares onde elas vão enfrentar os desafios, as dificuldades do clima, da chuva, do sol, dos animais, pelo simples gosto então de ela estar ali. E você que não é acostumado com esta rotina, que não é o aventureiro como essas pessoas, pode se questionar, mas por quê? Por que essas pessoas então que podem fazer algo semelhante a isso em lugares confortáveis, em lugares tranquilos, em lugares seguros? Elas optam então em fazer aquilo que parece que é mais difícil. Parece que elas querem pegar algo que está simples, algo que já é comum, para dificultar a vida, para tornar um pouco então mais complexo, para talvez só sentir aquela emoção daquele momento, daquele instante onde ela vai às vezes até passar por um perigo. Não precisaria essa pessoa passar por esses momentos, mas tem alguns que optam por isso, optam por viver aventuras, optam por viver então de uma forma mais intensa a vida, aquilo que o Senhor então concedeu a eles, pelo simples fato de entender a maneira de viver, de desfrutar esses momentos de forma diferente dos outros. E quando nós pensamos nisso, nós lembramos que temos práticas, costumes, que nem todas as pessoas têm. Nós pensamos de maneira que nem todas as pessoas pensam. Crescemos em meio a culturas e as pessoas às vezes nem entendem o porquê nós fazemos aquilo. Mas nós temos então algumas ideias, algumas aventuras, algumas maneiras de fazer que as outras pessoas então não fazem. Talvez você não seja aquele que vai acampar da forma mais radical, mas você tem uma maneira de você fazer isso, para você poder então desfrutar esta vida. Podemos comparar esses conceitos, essa cultura, ideias, práticas que cada um de nós tem com algo da nossa vida cristã, a própria santidade. Porque muitas pessoas passam então as suas vidas olhando para os cristãos, tentando entender como é que funciona a vida de santidade dessas pessoas. Porque elas olham para esses então que possuem fé, e eles então dizem, por que eles saíram daquela vida que era comum, mais fácil, para algo mais complexo, para se arriscar em alguns momentos, para fazer aquilo que em alguns instantes é até mais difícil. Para eles talvez seja apenas um esforço exagerado sem necessidade alguma. A vida cristã, então, quando você aprende a caminhar nela, você começa a entender, então, que as pessoas que estão em volta de você, que não conhecem a Deus, elas não têm esta noção, pela falta da fé, do porquê você precisa fazer tudo aquilo que você faz. E a palavra do Senhor, então, ela nos mostra que a santidade, ela não é para todos. Não é para todas as pessoas do mundo. A santidade, ela é para um povo específico. Por isso, nós podemos afirmar esta noite
que o Senhor chama a igreja para viver em santidade. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9, para pensar então um pouco sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, é em nome de Jesus que nós clamamos a Ti neste instante, nesta outra leitura da Tua palavra, deste trecho que o Senhor vem iluminar a nossa mente. O Senhor nos dê a compreensão exata da Tua palavra, com profundidade, para nós podermos assim, ó Deus, entender como devemos viver para o Senhor. Entender, ó Deus, o porquê o Senhor está nos trazendo esta noite à Tua casa, para podermos ouvir a Tua voz pela Tua palavra, para assim, ó Deus, glorificarmos ao Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que venha falar aos nossos corações, cada um aqui com suas necessidades, com a maneira como tem conduzido a sua vida. Peço ao Senhor, ó Deus, que venha de encontro ao coração de cada um de nós, para que assim, ó Deus, ao sair da Tua casa esta noite, venhamos a nos lembrar em todos os momentos desta semana, a Tua palavra, para podermos honrar ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, ao olhar a carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos ver então que a igreja de Cristo, ela tem razões para se esforçar e viver de maneira diferente do mundo, viver de maneira diferente daqueles que não compreendem o que é santidade. A própria cidade, então, a cidade de Corinto, ela vive então algumas influências que isso trazia aos crentes daquela igreja, se não estivessem atentos, dificuldades para servir ao Senhor. Nós vemos então que a prostituição, ela marcava esta igreja, marcava esta cidade, marcava aqueles então que tinham passado ali, que conheciam aquela cultura e que viviam aquela cultura. A prostituição então ela está presente por causa que na cidade de Corinto, então havia ali um templo à deusa Afrodite, a deusa do amor. Então você pode encontrar as diversas vertentes abomináveis a Deus quanto às práticas sexuais que estavam ali no meio daquela cultura que a igreja de Corinto, então ela precisava aprender para deixar para trás, para não viver mais, pois isso então era algo que já não pertencia a eles. O apóstolo Paulo, ele tem a oportunidade então de chegar a esta cidade, entender este contexto, ensinar a esses irmãos e então continuar direcionando eles agora através desta carta. Ele tem essa consciência da dificuldade que esta igreja tem para honrar ao Senhor em todos os momentos, pelos ataques que eles então sofreriam, pela pressão da própria sociedade em todos os instantes. O Senhor chama a igreja para que ela viva então em santidade, independente do contexto onde ela está inserida. Seja no contexto da igreja de Corinto, seja no contexto da igreja de Itapeva, seja no contexto de qualquer local.
O Senhor chama o seu povo, o único povo específico neste mundo, para viver em santidade. Mas a questão então que nós precisamos responder é: o que é que está te motivando para que você viva ainda em santidade? O que é que motiva para que você levante todos os dias e viva na contramão do que o mundo está fazendo? Você viva na contramão do que o mundo está ensinando, do que o mundo está forçando você, inclusive, a trazer para dentro do seu lar. O que é que te motiva, então, para você ser diferente? A palavra do Senhor, nos primeiros 3 versículos, ela nos lembra que nós somos separados por Deus e nós somos separados para Deus. A igreja não é um povo, uma comunidade como qualquer outra que você encontra por aí. Como clubes, como pessoas que estão em associações, que se reúnem apenas para fazer algo social. Não, a igreja é diferente. A igreja é o povo do Senhor. A própria expressão no Novo Testamento, eclesia, de igreja, ela traz um significado que somos chamados para fora. Ou seja, estamos neste mundo, inseridos aqui, em meio às trevas daqueles que não estão então em Cristo Jesus. Nós somos chamados para sair disso, para viver para o Senhor e para viver então com o nosso Deus. A própria expressão que você encontra aqui no versículo de número 2, quando o texto diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A expressão santos, como nós sempre enfatizamos e vemos a importância de lembrar isso, ela nos fala então que nós somos tirados para viver para o Senhor, separados para Deus. A palavra do Senhor, ela nos lembra então que nós não estamos aqui para dizer que nós somos perfeitos. Não é este o conceito que as Escrituras nos traz, mas sim que nós somos o povo do Senhor, que nós estamos no meio do mundo no trabalho, estamos no meio do mundo que está na nossa família, e nós estamos aqui para ser diferentes, para ser o povo do Senhor em todos esses lugares, para iluminar o lugar e a vida daqueles então que estão convivendo conosco. Mas é interessante que o mesmo versículo, ele diz então, fomos chamados para sair desta circunstância, para servir ao Senhor com todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo só. Não tem como você então dizer aquilo que as Escrituras nos falam, que você é parte de um povo, que os irmãos da outra igreja que creem em Cristo são outro povo, que os outros da outra igreja que creem em Cristo Jesus são outro povo. Não, apenas um só corpo, um só Deus. Nós todos somos separados para juntos servir ao mesmo Deus. Podemos dizer então que a igreja, ela é uma família universal. Mas você pode dizer assim: mas eu sou presbiteriano, não sou universal, não é? Ou a própria expressão universal, ela está dizendo o quê? Que nós somos um povo só, estamos espalhados por todo mundo. Ou seja, não há divisão no povo de Deus. Todos fomos separados para honrar ao nosso Senhor em todos os lugares e em todos os momentos. Você pode dizer: não, mas agora eu moro em Itapeva, ou amanhã eu vou embora desta cidade, e agora eu estou em outra igreja. Você continua sendo o corpo de Cristo, você continua sendo o povo separado pelo Senhor. Você não é igual ao mundo, você não é igual a esses então que estão sendo levados por tantas outras doutrinas, ideais, filosofias, que são completamente contrários e abomináveis aos olhos de Deus. Você é chamado para ser diferente, você é chamado para ser o povo de Deus nesta geração, para fazer a diferença em meio àqueles então que estão vivendo com você. Nós, quando pensamos em igreja, às vezes olhamos apenas esse povo que está aqui, né? É muito maior do que isso. Pense na proporção da cidade inteira. Quantos irmãos em Cristo você tem? Pense na proporção do país inteiro. Quantos irmãos em Cristo você tem? Pense na proporção do mundo. É um povo só, que Deus espalhou por todas as nações, para que continuem aprendendo da sua palavra e sejam luz, porque foram separados por Ele, separados para viver para Ele em todos os momentos. Então nós precisamos lembrar que esta igreja, ela é universal, está em todos os lugares. O povo do Senhor então é um só, que está espalhado por todos os lugares.
Porém, nós vemos então que o texto mesmo nos diz: fomos chamados para ser santos com todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. De quem é esta igreja? A quem pertence esta igreja na qual nós estamos agora? Alguns podem dizer que é a igreja do pastor, não é? Existe essa mentalidade. Alguns podem dizer que a igreja é dos grandes líderes, né? A igreja é destes, eles estão mandando nas igrejas. E nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que a igreja ela é do Senhor. Ela não é minha, ela não é sua, nem eu nem você somos o cabeça da igreja, mas Jesus Cristo o é. Então, o que é que está motivando você a viver na contramão do mundo? O fato de que você foi chamado para ser do Senhor, ser parte deste povo, que deve ser diferente em meio a toda esta geração que está cada vez mais deturpando os princípios da palavra do Senhor e tentando impor isso à sua família, tentando impor isso à sua vida. Nós somos chamados pelo Senhor, a igreja é dele, então é ele quem direciona a forma como nós devemos então viver, o que nós devemos fazer em todos os momentos. Talvez você até hoje tenha pensado que você não é digno de estar então como igreja no meio do povo do Senhor, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Você tem que se lembrar que nós nos tornamos santos por causa de Cristo Jesus. O próprio texto da carta de Pedro nos diz isso. É pelo derramamento do sangue que nós hoje somos chamados para ser santos, assim como aquele que nos chamou é santo, santo e santo. Eu e você, então, nós não somos chamados para viver para as pessoas, tentando impor a elas uma vida de perfeição que nem nós somos capazes ainda de viver, mas para mostrar a elas o privilégio do relacionamento que nós temos com este Deus que é santo, o que é possível hoje por meio do próprio Cristo Jesus. Como é que está a sua vida diante de Deus hoje? Você que é um cristão e que foi chamado para esta vida de santidade. O que é que está te motivando todos os dias para honrar ao Senhor em todos os momentos? Soa para você exagerado, talvez, dizer então que agora você não vive mais aquela vida confortável, mas que você agora optou por pegar a sua barraca e armar ela onde você estiver para viver algo diferente. Talvez soe exagerado para você ser diferente do mundo, porque você ainda não entendeu que você faz parte de um povo que é diferente. Você é o único povo que o Senhor chamou para ser dele, por meio daquilo que Cristo Jesus então o fez. Ele está chamando a sua igreja, despertando para que ela viva de forma santa, em obediência, porque Ele então os separou para isso. Ele tirou vocês das trevas para a maravilhosa luz, para que honrem ao Senhor, honrem ao nome dEle em todos os momentos. Mas é interessante que há uma outra motivação que o texto então nos mostra, pela qual nós somos levados a viver na contramão do mundo. Sermos diferentes, sermos aqueles que vão impactar a geração pela forma diferente como nós vivemos. E o texto então nos traz, no versículo de número 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. O apóstolo Paulo está então dando graças a Deus, porque ele sabe que aquela igreja que está inserida em um contexto de prostituição, um lugar onde existia muito comércio, por isso era o foco da região, então o trânsito naquele lugar era muito intenso, muitos visitantes, muitas pessoas passavam por ali, eram influenciadas por esta cultura sexualizada, e ele está dizendo: eu dou graças a Deus por causa de vocês, porque além de vocês terem sido chamados para ser santos, eu tenho a plena certeza de que vocês foram enriquecidos em Deus. Vocês são ricos no Senhor. Mas aí você precisa entender então que riqueza é essa que você recebe através do nosso Deus. O próprio apóstolo Paulo então ele vem nos dizer na continuação: fostes enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo
tem sido confirmado em vós. No que é que você é rico? Por meio de Cristo Jesus, hoje você tem algo que o mundo não tem. Você tem o conhecimento de quem é Deus. Você tem a intimidade no relacionamento com o Criador que o mundo não tem. É um privilégio que você recebeu por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos ricos no Senhor, ricos em palavra, ricos em conhecimento e ricos com os dons espirituais que o Senhor nos concede. O próprio texto, ele vem dizer na continuação: de maneira que não vos falte nenhum dom. A igreja do Senhor, ela é rica para servir. O Senhor Jesus, então, ele distribuiu no meio do seu povo dons, capacidades, para que este povo, que deve ser luz em meio a esta geração, santos ao Senhor, eles possam edificar a vida de outras pessoas. Você tem um dom. Você que crê em Cristo Jesus, você foi enriquecido por meio de Cristo Jesus, da fé que Ele te concedeu. O que eu te pergunto é: o que você está fazendo com essa riqueza que você tem? O que é que você está fazendo com este dom que você recebeu do Senhor? Em muitos momentos, nós não o entendemos, nós não o reconhecemos, ou às vezes sabemos e o guardamos, esquecendo que isso é um presente de Deus para a igreja, o único povo do Senhor, ao qual Ele chamou para servir a Ele neste mundo. Nós precisamos identificar os nossos dons. A igreja de Corinto, ela tinha inclusive dificuldades para saber quais eram os melhores dons, porque eles queriam servir. Mas, portanto, o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, nos mostra que todos os dons são necessários, todos os dons são importantes, porque em tudo o Senhor então distribuiu para o seu povo, na sua multiforme graça, aquilo que Ele precisa que cada um faça dentro da sua igreja, dentro do seu povo. Cada um tem um papel importante para desempenhar no povo do Senhor. E se eu então estou me omitindo disso, eu estou então dizendo ao Senhor que eu não preciso dessa riqueza toda, que eu não preciso desse presente que Ele me deu, que eu não quero servir, que eu não quero ser parte desse povo, que eu não quero ser separado por Ele para estar junto com esses e chamá-los então de irmãos. Essa graça é oferecida pelo altíssimo preço que Jesus Cristo pagou por nós. Portanto, é um privilégio nós recebermos. Como é que você pode valorizar isso? Como é que você pode mudar a sua rotina para você então demonstrar gratidão a Deus pelas bênçãos, pelas riquezas que Ele está derramando sobre a sua vida? Para que você possa então entender quem Ele é, viver com Ele. Qual o melhor presente que você poderia receber do que em qualquer lugar que você estar na presença do Todo-Poderoso? De poder então falar com o Senhor, de poder viver com Ele, buscar intimidade. Não há privilégio maior. Privilégio este que o mundo não tem. Privilégio este que você recebeu por meio então de Cristo Jesus. Quando eu começo a olhar então a carta de Paulo, eu começo a pensar: o que é que está acontecendo com o povo do Senhor que não se motiva para viver em santidade? Não entendem que são separados pelo Senhor? Não entendem que são ricos em Cristo Jesus? Que possuem dons? O que acontece com a igreja da nossa geração, que tem sido deixada se influenciar pelo mundo? Pelo que as pessoas estão falando, estão tentando trazer para os nossos lares? A igreja está abrindo as portas para que o mundo traga a cultura, traga as influências. Infelizmente nós vemos esta realidade. Não vemos uma igreja sendo o povo do Senhor, ser a diferença neste mundo. Quando nós entendemos que nós recebemos tudo isso pela graça, porque não somos merecedores, nós começamos a mudar a nossa postura. Começamos a entender que apesar do que nós vivíamos antes, por meio de Cristo Jesus agora nós temos bênçãos que Deus derrama sobre nós.
que nós precisamos usufruir delas em todos os momentos. Então, a igreja, o povo de Deus, não tem opção se quer ou não quer viver em santidade. Você foi chamado por Deus, você professou a sua fé, você confessa que quem crê em Cristo, você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para usar e valorizar as riquezas que o Senhor então traz sobre a sua vida. Porque isso é um privilégio que o Senhor concedeu a você. O que é que está te motivando então para você viver na contramão deste mundo? Existe mais uma questão que a palavra do Senhor nos traz, no versículo de número 7. Além do dom que Ele traz para nós, das riquezas, o Senhor, Ele continua dizendo: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que está então nos motivando para continuar vivendo em santidade? Somos o povo santo do Senhor, fomos enriquecidos pela graça, mas o apóstolo Paulo vem nos lembrar que a igreja está ansiando pelo dia da volta do nosso Senhor. Ela está aguardando o dia do Senhor, o dia em que Cristo Jesus vai voltar e que nós vamos viver de maneira plena para o Senhor e com o Senhor. Aí eu me pergunto, se eu hoje não vejo o privilégio de viver com Cristo Jesus, de viver para o Senhor, neste momento onde ainda existem dificuldades, será que eu almejo o dia em que não haverão dificuldades? Onde eu viverei de forma plena com o Senhor? Onde eu poderei servir ao Senhor para todo sempre com a minha vida de forma plena? Será que eu realmente entendo o que é a fé em Cristo Jesus? A graça, este evangelho que nos salva. Porque você que anseia pela volta de Cristo Jesus, você é aquele que hoje sabe que você já está vivendo a eternidade. Ainda que com a natureza pecadora você tenha dificuldades de servir ao Senhor de forma plena, você já está então vivendo o reino de Deus. Você vive hoje almejando o dia que isso vai ser apenas de forma completa, mas você já está nele, você já está em Cristo Jesus, você já desfruta esta comunhão com o Senhor na vida que você está levando hoje. Se você busca viver em santidade, porque entendeu que foi separado do mundo, você entende que na eternidade você vai viver esta vida santa, que nada mais é do que a vida separada deste mundo. Você vai viver isso de uma forma muito mais intensa. O privilégio vai ser ainda maior, vai ser muito melhor do que aquilo que você já está desfrutando neste mundo. A igreja do Senhor, ela foi chamada para ser diferente. Você não é mais como os outros. Você foi chamado para ser o povo do Senhor neste mundo. Por isso você, como igreja, assim como Paulo nos diz, nós olhamos para frente, nós estamos aguardando o dia da revelação de Cristo Jesus, quando Ele vai voltar, descer dos céus, vai chamar a sua igreja, para que esta transformada e agora sem pecado, ela possa ir para toda a eternidade e viver com o Senhor. Não haverá mais sofrimento. Nós estamos, portanto, almejando que esse dia venha o mais rápido possível. Nós cantamos aqui, Maranata, vem Senhor Jesus, para que esse dia então chegue o mais rápido possível. Porque você já não suporta mais os problemas que o pecado traz para toda a criação. Porque você não suporta mais as tragédias que estão acontecendo. Você não aguenta mais as dificuldades que você vive para poder estar em santidade diante do Senhor, porque a sua carne está lutando a todo tempo e você briga com ela para manter uma vida santa, e você quer que Cristo Jesus venha. Nós precisamos entender que a vida diante do Senhor é uma vida diferente. Não há mais espaço para nós como igreja descuidarmos daquilo que estamos fazendo para o nosso Senhor, daquilo que nós fazemos com o nosso Senhor. Estamos vivendo para Deus, olhando para esta eternidade que nos foi prometida em Cristo Jesus. O que é que está te motivando hoje
para viver uma vida de santidade. O mundo olha para você e questiona por quê? Por que ele saiu da vida confortável e feliz que ele estava para viver um pouco mais difícil, para abrir mão de algumas coisas que traziam para ele prazer? Por que esta pessoa está fazendo isso? Para o mundo, a vida que você leva é loucura. Eles não entendem o evangelho que transformou a sua vida. Por isso eu digo a você que muitos ainda vão te confrontar para que você abandone a vida de santidade que você está levando. Muitos irão te confrontar para que você não desfrute mais das riquezas da graça, das bênçãos que o Senhor traz sobre você como povo do Senhor. Muitos vão te confrontar para dizer que você não ganha nada servindo a Deus com os seus dons. Por que você ainda se esforça? Por que você ainda se envolve com essas pessoas que não são iguais a você? A opressão virá sobre você. Mas eu quero que você se lembre que você foi chamado para uma vida de santidade pelo próprio Senhor. O que te motiva não é o que o mundo está dizendo, mas é o que a palavra do Senhor nos diz. Que nós recebemos o privilégio de sair das trevas para ser povo santo do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, e assim então podemos honrar a Ele com uma vida de obediência. Você pode então encontrar ainda muitas pessoas que vão tentar te levar para a vida que você vivia antes, mas mantenha seus pés firmados na rocha. Mantenha-se em Cristo Jesus. Mantenha-se confiante nesta palavra do Senhor. Esta que te alimenta, esta que te fortalece. E você vai continuar servindo ao Senhor, honrando a Ele em todos os momentos. Porque foi assim então que o Senhor te chamou para viver. Nesta geração, onde nós estamos vendo coisas abomináveis chegarem perto de nós. Chegarem inclusive dentro de muitas igrejas. Mas eu e você somos chamados para fazer a diferença neste local. Fazer a diferença nesta geração e iluminar então este mundo. Igreja do Senhor, eu te desafio pela palavra do Senhor a não abandonar os princípios da palavra de Deus que nos chamam para sermos diferentes, vivermos na contramão deste mundo e honrar então assim o nosso Deus, glorificando ao Senhor em tudo aquilo que fazemos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te conceda a graça cada dia mais, para você entender quem você é, para você entender o valor da fé, o valor das riquezas que você recebe pela graça e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Que você sinta a alegria em viver para Deus e viver com esses irmãos, estando aqui ou em qualquer outro lugar, porque você é parte de um só corpo, chamado para ser luz. Que Deus os abençoe para que você então continue servindo com toda a intensidade. Quero chamar os irmãos do grupo de louvor para nos conduzir neste último cântico, esta noite, e a igreja toda a se colocar em pé para nós cantarmos com todo o nosso fôlego a este Deus que é digno de toda a nossa adoração.